Bom domingo! Hoje a gente vai mergulhar numa daquelas histórias, sabe? Super conhecidas, mas que talvez sejam também das mais intrigantes da tradição cristã. A parábola das bodas. Exatamente. É uma história que parece simples na superfície, mas tem muitas camadas. Muitas. E para nos guiar nessa exploração, a nossa fonte é um sermão do século XIX, de um pregador chamado Charles Spurgeon. Isso, ele pega os primeiros versículos dessa parábola, que está em Mateus 22, e ele desdobra de um jeito fascinante. A cena é bem direta. Um rei prepara um banquete de casamento enorme para o filho, mas os convidados simplesmente se recusam a ir. Certo, é aí que a gente entra. Nossa missão aqui é desvendar isso, ir além do óbvio e explorar o significado que Spurgeon revela nesse texto. O que essa história de um rei, uma festa e um convite recusado diz pra gente sobre a divindade, a humanidade e a mensagem do Evangelho. É uma análise que promete, viu? Ok, vamos começar pelo começo então. Segundo Spurgeon, tudo mesmo, parte da intenção do rei. Ele tem um grande objetivo em mente que é honrar o filho dele, por causa do casamento. E essa é a chave de tudo na interpretação dele. A parábola é, na verdade, uma alegoria para o objetivo central de Deus Pai, que é glorificar seu Filho, Jesus Cristo. Ah, entendi. Spurgeon vê aí um princípio divino. A vontade de Deus é que todos honrem o Filho do modo por que honram o Pai. Então, para ele, toda a história do Evangelho é tipo esse grande banquete preparado para esse fim. Espera um pouco. Isso já me chama a atenção. A ideia de que Jesus precisa ser honrado, porque o sermão logo em seguida diz que ele já é glorioso de várias outras formas, não é? Exato. Não é como se ele estivesse precisando, assim, de um reconhecimento extra. Perfeito. E essa distinção é crucial no argumento. Spurgeon detalha 3 tipos de glória que Cristo já tem independentemente da festa. A primeira é a de Criador. Certo. Aquele que disse, haja luz, e a luz se fez. Nele, tudo foi criado. É uma glória, assim, original. A glória de ser a origem de tudo. E a segunda qual seria? A segunda é a glória de preservador. Ele é aquele por quem tudo subsiste. Ou seja, o universo não só foi criado por ele, mas continua existindo a cada momento por causa do seu poder. Spurgeon usa uma imagem bem forte, diz que as chaves do céu, da morte e do inferno estão nas mãos dele. É uma glória de soberania contínua. Criador e preservador. Ok. Mas então, que glória nova é essa que a festa celebra? Se ele já tem tudo isso? Aí que está o ponto central. A terceira faceta a que o banquete celebra é um relacionamento totalmente novo, o de Salvador e noivo. É a glória que vem dele ter se unido à natureza humana para redimir a humanidade. O banquete do Evangelho, na visão de Spurgeon, existe para honrar Jesus nesse papel específico. Ele já era glorioso, mas escolheu se tornar um de nós. E é essa união que o Pai quer celebrar. Entendi. Então a festa não é sobre a glória que ele sempre teve, mas sobre uma glória nova, que ele adquiriu ao se conectar com a gente. Exato. E o sermão destaca muito o porquê essa união deveria ser o motivo de uma alegria imensa para nós. É um casamento com a nossa própria natureza, não com anjos, mas conosco. Certo. Spurgeon insiste nisso, ele lista vários motivos pelos quais a humanidade deveria correr para essa festa, a origem do noivo, que é Deus, a pessoa dele, sendo Deus e nosso irmão, o caráter incomparável, cheio de ternura, e as conquistas, né? A vitória sobre o pecado e a morte. Então, temos esse cenário. Um rei poderoso querendo celebrar a honra do filho. E a forma como ele decide fazer isso, aí a generosidade da história realmente aparece. Sim, é um contraste muito forte. O Spurgeon lembra que a história humana é cheia de celebrações bem diferentes, né? Ele fala de nações que comemoravam com sacrifícios humanos, ou reis que criavam um imposto novo para financiar as festas. Mas este rei faz o exato oposto. Ele não exige nada, ele oferece tudo. Ele prepara o banquete. E aqui talvez venha o primeiro grande insight de Spurgeon. O banquete não é só uma festa. Ele é uma metáfora para o próprio Evangelho. Perfeito.
O banquete é o evangelho. E para explicar o que isso significa, ele recorre a outro comentarista, Matthew Henry, que descreve a festa com 4 propósitos. Primeiro, é um banquete para o amor, sabe? Simbolizando a reconciliação entre Deus e a alma. Amor. E o segundo, para o riso. Uma palavra curiosa nesse contexto. Sim, mas ele explica que não é frivolidade, é alegria profunda e a paz que vem com a fé, a tranquilidade da consciência perdoada. O terceiro propósito é a plenitude, a satisfação total das necessidades da alma. Amor, alegria, plenitude e o quarto. Comunhão, uma relação íntima, próxima com Deus. É onde os segredos do Senhor são revelados, sabe? O banquete traz a pessoa para dentro da casa celestial. E o detalhe mais impressionante, o custo para os convidados é 0. Sem dinheiro e sem preço. Uhum. O texto deixa claro que a festa teve um custo altíssimo. Spurgeon diz que o próprio coração de Cristo foi exaurido, mas esse custo foi todo pago pelo anfitrião. Isso mesmo. A única exigência é aceitar o convite. E aí Spurgeon vira o jogo. Ele diz que aceitar esse convite, na verdade, é receber a maior honra que um ser humano pode ter. Quem aceita se torna um filho do rei. Essa generosidade toda é o que torna a recusa tão chocante. Ok, então temos esse cenário perfeito. Um rei generoso, um motivo nobre, uma festa incrível e de graça. A lógica diz que a resposta seria um sim imediato de todo mundo. Mas é aí que a parábola dá uma virada, né? É a grande virada. Depois de tudo isso, a resposta é um simples e direto não. O texto diz, não quiseram vir. E a ênfase de Spurgeon está toda nessa palavra, quiseram. Ah, sim. Não é que eles não puderam. A questão é a vontade. E ele explora as razões por trás dessa recusa, que para ele são um espelho de por que as pessoas rejeitam o evangelho hoje. A primeira é pura indiferença. Sim. Para muitos ali, o casamento real era algo fora da sua esfera de interesse. Eram agricultores, comerciantes. Eles pensavam, o que eu tenho a ver com um palácio? Tenho meu campo para arar. É uma indiferença com as coisas espirituais. É quase como hoje. A pessoa recebe um convite para o evento do século e responde, não, obrigado, prefiro ficar em casa maratonando uma série. A indiferença já é uma ofensa enorme. Exatamente essa analogia. Mas Spurgeon vai mais fundo. A segunda razão que ele aponta é a deslealdade. A recusa não foi só falta de interesse, foi um ato de rebelião. Mas deslealdade não parece um termo meio pesado? Quer dizer, o fazendeiro da história não estava só cuidando da vida dele. Como Spurgeon justifica isso? Ótima pergunta. Porque nos força a entrar na lógica dele. Para Spurgeon, no contexto de um reino, um convite do rei não é uma sugestão, é uma convocação. Certo. Recusar é um insulto à autoridade real. É uma declaração de que eles não se importam com o rei. Então, na alegoria, a incredulidade não é uma opinião neutra, é uma inimizade ativa contra Deus. Entendi a lógica. É uma questão de soberania. E, além da indiferença e deslealdade, ele menciona o desprezo pela pessoa do príncipe. Sim, ele diz que, para alguns, a rejeição é mais específica. É contra a pessoa de Cristo, negando sua divindade ou seu sacrifício. E, por fim, o desprezo pela festa em si, pelo evangelho. Certo. E aqui Spurgeon argumenta que muitos desprezam o evangelho porque simplesmente não o entendem e não se dão ao trabalho de entender. Se entendessem o que a festa oferece, perdão, renovação, glória, não recusariam. Então, no fim das contas, o grande obstáculo não está na mensagem, mas na vontade humana. O sermão conclui que mesmo o pregador mais eloquente vai enfrentar rejeição. Exatamente. A barreira final é o não querer. A reação do rei a essa primeira recusa é, para mim, uma das partes mais surpreendentes. A nossa reação seria fúria, imagino. Mas não é o que acontece, não mesmo. O fascinante aqui é a paciência do rei. Na interpretação de Spurgeon, o rei ignora a primeira ofensa. Ele pensa, talvez não tenham entendido a mensagem. Vou desconsiderar o passado, vou recomeçar. É uma paciência que transcende a lógica humana. Ele decide enviar um segundo convite.
É impressionante. Depois de um insulto claro, ele não só perdoa como tenta de novo. O que muda nessa segunda tentativa? Ele muda a abordagem de duas maneiras sutis, mas importantes. Primeiro, ele envia outros servos. Outros servos. A reflexão aqui é que, às vezes, uma nova voz, um novo mensageiro, um estilo diferente pode ter sucesso onde outros falharam. Interessante. E a segunda mudança está na própria mensagem, que fica mais detalhada, né? Exatamente. Não é só o vinde da primeira vez, agora é eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto. A ideia é explicar o evangelho mais plenamente, descrever sua riqueza para tentar atrair quem ouve. E tem um detalhe muito comovente nessa segunda mensagem. O rei parece se colocar numa posição de vulnerabilidade. Exato. É como se o rei dissesse, olhem, meu jantar está pronto, esfriando, mas não tem ninguém para comer. Sou um anfitrião sem convidados. Por favor, venham. É aí que Spurgeon fala da maravilhosa condescendência de Deus. Essa expressão, condescendência, hoje em dia soa um pouco estranha, né? Geralmente tem uma conotação negativa. Mas no contexto do sermão, a ideia é outra, certo? Perfeitamente explicado. A ideia é que Deus, sendo tão grandioso, voluntariamente se rebaixe por amor. Ele se apresenta não como um juiz, mas como um pai com saudades, suplicando suas criaturas para que aceitem seu amor. Essa imagem de Deus como um anfitrião esperando numa sala vazia é muito forte. Inverte completamente a nossa noção de poder. Ele não impõe, ele convida. Precisamente. Spurgeon diz que é como se Deus virasse um pedinte, implorando para que aceitem a reconciliação. O sermão termina essa sessão perguntando à audiência: vocês não sentem empatia com Deus quando veem seu evangelho rejeitado? Então, recapitulando a jornada de hoje, começamos com o desejo de um rei de honrar o filho, vimos a generosidade de um banquete que representa o evangelho oferecido de graça, analisamos o obstáculo da recusa humana enraizada na vontade e, finalmente, essa paciência inacreditável de um segundo convite mais detalhado e vulnerável. E o apelo final de Spurgeon é duplo. Aos que já aceitaram, ele pede que honrem a Cristo ainda mais e orem por quem ainda não veio. E aos que hesitam, ele reforça a beleza do convite e a seriedade da decisão. Este foi mais um capítulo da nossa série Sermões de Domingo. Na semana que vem, traremos um novo sermão para a nossa reflexão. Que Deus abençoe todos os ouvintes.